Gente, boa noite. Eu vou fazer uma live aqui com o Dr. Jorge, ia fazer lá pelo Instagram da Influency, mas acho que estamos com problemas técnicos lá. Vou chamar o Dr. Jorge aqui. Vamos chamar aqui como é que tá. Esperar o Dr. Jorge entrar e a gente já começa. Eu acho que a gente tá com problemas técnicos aqui. Ele entrou no meu Instagram e aí não consegui chamá-lo. Agora eu acho que vai dar. O Instagram da Influency que tá desatualizado. Agora sim. Eu acho que o problema era no outro Instagram, que ele não deve estar atualizado. Eu acho que é o meu Instagram da Influency, o pessoal deu certo. Mas que bom. Sim. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Dr. Jorge por participar desse convite, aceitar esse convite, né? Foi uma honra. Eu conheci o doutor através de Manuela e já tinha boas referências, inclusive, do pessoal da Fiale, de outros médicos que conheciam. E por que eu decidi fazer a live para apresentar o Dr. Jorge e apresentar os outros palestrantes? Porque eu sempre tive muitas boas referências do doutor, mas quando eu realmente vi as lives dele, os vídeos que já estavam salvos, eu falei, gente, esse homem é sensacional, é uma inteligência que todo mundo precisa aproveitar disso. Essa inteligência ela precisa ser compartilhada. E aí eu achei que se eu tive uma experiência tão boa assistindo as suas lives, eu acho que outras pessoas podem também assistir e ter essa mesma experiência que eu, e aí até se interessarem um pouquinho mais pelo nosso curso, né? Mas agora eu queria que o senhor se apresentasse, doutor. Muito obrigado pelas palavras, Gabriel. Bem, eu sou médico há 23 anos, né? Sou especialista em ginecologia e obstetrícia, onde eu fiz residência, título pela Febrasgo. E nos últimos anos eu venho me dedicando à medicina integrativa, onde eu fiz pós-graduação em longevidade, medicina ortomolecular, e venho me dedicando a essa medicina do estilo de vida nesses últimos anos, o que agregou muito a minha expertise na ginecologia, porque a minha vida toda trabalhei com ginecologia endócrina, com os implantes, por conta do Dr. Elcimar, que desde a minha época de estudante e toda a minha vida até o ano passado, quando ele faleceu, foram 22 anos ao lado dele, onde pude aprender muito e abrir muitos meus horizontes para ir adiante nas áreas que confluíam para o nosso interesse. E hoje em dia, no nosso consultório, as coisas foram se afunilando, porque eu sempre fui um cirurgião de grande volume e hoje até eu já estou me esquecendo que sou cirurgião. E o maior foco do nosso consultório hoje tem sido a medicina integrativa, tem sido o cuidado com a prevenção da saúde de homens e mulheres, com reposição hormonal, com o equilíbrio da imunidade, com a melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Então é isso que a gente vem se dedicando nos últimos anos. Legal. Até queria aproveitar que o doutor falou da ginecologia e explicar o porquê é que eu decidi convidá-lo para palestrar um tema falando sobre homem, né? Inclusive a nossa live seria os hormônios absorvíveis no homem, mas por que então que eu convidei o doutor Jorge, que é ginecologista, para falar sobre a saúde do homem? Então, me corrija se eu não estiver certo, doutor, mas o doutor trabalha de forma geral com longevidade, né? Então, apesar da Sim. especialização em ginecologia, o doutor Jorge também é um especialista em implantes hormonais e isso não o impede de trabalhar com a saúde masculina. E eu acho que tratando da mulher sempre atrai a família no geral, né? Então, trata a mulher, o marido não começa a acompanhar e começa a trabalhar, a usar a gestrinona, precisa colocar testosterona no marido para acompanhar também. Então, acaba Pois é. tratando no geral. Eu comecei a atender homens há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, e os primeiros homens vinham justamente por isso. Era um empurrão da mulher. Hoje em dia a gente já tem uma clientela de homens que vêm por si próprio,
muito crescente, mas a grande maioria ainda continua sendo os parceiros das minhas antigas pacientes e novas pacientes que veio ao nosso consultório. Porque esse é o interessante, é você ter o equilíbrio do casal, né? É Sim, você com ter certeza. níveis hormonais compatíveis. A gente não pode deixar um lá em cima e o outro lá embaixo, senão É isso cria verdade, dá problema. ruim. Temos aí doutora Fabiane, Manu, vai estar todo mundo no curso também, são todas palestrantes do curso, vai ser um time da hora, hein? Mas enfim, Antes vamos lá. de você conseguir entrar, tinha uma pessoa que perguntou se enfermeira podia se matricular no curso. Eu não soube responder. Eu achei que era só para médico, mas deixei para que quando você conseguisse entrar, você respondesse. Eu não sei o quanto ela vai conseguir aproveitar do curso, porque na verdade a prescrição do hormônio, o tratamento, ele é um tratamento médico, né? Então não tem como fazer um enfermeiro fazer o curso e aproveitar esse curso com tratamento. A única coisa que ela vai conseguir é o procedimento. Então, talvez, se ela quisesse participar da aula prática, talvez ajudaria. Porque acaba o enfermeiro ajudando muito o médico nessa parte, né? Na parte prática, às vezes Justamente. é, acaba tirando um dia só para procedimento e para não você não perder um dia de consulta, o enfermeiro está ali para fazer o procedimento. Nós somos habilitados, eu sou enfermeiro também, nós somos habilitados pelo Corém para fazer esse tipo de procedimento. E aí, se quiser aproveitar, o enfermeiro que quiser aproveitar essa parte do curso, agora eu não sei o quanto vai conseguir absorver ou aproveitar a parte teórica, mas se o médico quiser levar o seu enfermeiro junto para acompanhar no dia do curso, será bem-vindo. Foi isso que eu imaginei, que normalmente se é um enfermeiro que já tem um médico onde ele possa casar, isso seria É, importante. Eu mesmo trabalho com minha esposa, que é enfermeira, e ela me ajuda muito nessa parte. Ela bota a com maioria dos certeza. implantes da Elmeco, os implantes absorvíveis, alguns eu mesmo coloco, tudo, mas a grande maioria é a Luciana que coloca, porque a nossa demanda de consultas é muito grande. Então, Sim, termina que a gente faz essa divisão e o procedimento, os enfermeiros fazem de maneira exemplar. Eu vou dizer a você que a retirada de implante no país, se a gente for enumerar os 5 melhores que retiram, todos são enfermeiros. né? A maioria dos médicos que tem volume, eles não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele É verdade. prefere destinar atenção para a consulta e sempre ter um enfermeiro que faça essa parte. Apesar de ter É, alguns que façam as duas coisas, mas na minha prática diária isso fica realmente muito difícil. ficou até uma dica aqui para fazer um curso para profissionais na saúde, de forma geral, acho válido sim. Não só para profissionais de saúde, acho que todo mundo precisa entender um pouquinho, né, de longevidade, porque fica muito restrita a somente querer saber a informação quando está lá dentro do consultório, então fica uma horinha ali para tirar dúvida, mas eu acho que a gente tem que constantemente, dia a dia, estar buscando mais informação em relação à longevidade. Mas vamos lá, eu não criei nenhum roteiro para a gente seguir, porque, enfim, a gente acho que é mais um bate-papo para apresentar o doutor mesmo como palestrante. E eu queria começar falando do porquê os implantes absorvíveis no homem e pouco usa-se o silástico. Então, não que o silástico não seja bom, né? Mas ele existem indicações diferentes. O implante silástico ele é muito bom, mas tem as suas indicações. O implante absorvível é muito bom, mas também tem as suas indicações. Então, eu queria ouvir um pouquinho do doutor, que trabalha com o implante absorvível, e até conversamos um pouquinho, até quando eu falei com o doutor, tem experiência com implante absorvível? Claro, mas eu prefiro falar do silástico para para endometriose. Daí eu falei, doutor, mas pode falar sobre a palestra, pode ser sobre saúde do homem? Ah, então o discurso muda totalmente. Vamos para o implante absorvível. Então eu queria saber, então, doutor, o porquê do implante absorvível no homem. Pronto, essa sua pergunta é excelente e hoje eu tive um exemplo clássico disso. Hoje eu atendi um paciente que veio a mim depois de ter colocado com outro colega um implante Belmeco. Ele colocou 10 implantes de testosterona, um homem jovem de 35 anos que estava com a testosterona em torno de 200 e voltou 3 meses depois desse implante com a testosterona de 190. Nossa, E aí ele veio desesperado, me procurou para tentar resolver isso, e aí a gente conversou muito sobre isso e eu expliquei a ele o que acontece.
Os implantes de testosterona de Silastic, eles foram desenvolvidos para mulheres. Então, inclusive na dose, ele tem uma dose limitada de 40 miligramas. Os implantes absorvíveis, a gente tem implantes de até 200 miligramas, ou seja, que são 5 vezes mais do que a dose do de Silastic. E o que acontece? Você termina tendo que botar muitos implantes, mas ainda assim a liberação vai ser a mesma de cada implante, que é em torno de 0,11, 0,12, porque o silicone faz essa barreira que impede, por exemplo, que tenha o boom, que tenha o pico, como você bota o absorvível. Então, o que vai acontecer? Além de você ter que colocar um número grande, é muito difícil que você consiga, sem usar um bloqueador de aromatase, que aí muitas vezes ele sozinho já faria isso sem precisar do implante, que um implante de silicone faça a testosterona do homem passar de 400, de 450. E isso pode ser uma coisa muito razoável para um senhor acima de 60, 65 anos. Aí talvez possa se usar um implante de Silastic. Mas para um homem jovem como esse, que tem uma testosterona natural muito baixa, não vai funcionar, muito pelo contrário. Porque o que acontece? Quando você dá testosterona, mesmo que a bioidêntica para alguém, você vai fazer um feedback negativo com o GNRH do hipotálamo. E aí, esse GNRH não vai estimular a hipófise a produzir LH, principalmente. O que vai acontecer? Você vai reduzir a produção de testosterona dele mesmo. Então, como essa carga foi um número de implantes pequeno, ela subiu para 190, mas os 200 dele foi bloqueado. Por isso que não se somou. Então, assim, diferente do que muitas pessoas pensam, quando você dá uma testosterona em doses fisiológicas bioidênticas, ela não bloqueia a espermatogênese. Ou seja, ela mantém a fertilidade, diferente de uma sintética em doses altas, mas ela bloqueia a formação da testosterona dele. Então, quando você coloca um implante absorvível, que você coloca uma dose maior, tem vários trabalhos com doses diferentes, mas um dos trabalhos mais emblemáticos em torno de 900 miligramas, você tem picos de testosterona que vão de 200 para 1.000. Qual a grande vantagem? Não precisa retirar. Por que no homem não precisar de retirar é vantagem? Duas coisas. A gente tem muito menos gordura no glúteo. A maioria dos implantes são colocados no glúteo, apesar de poder ser colocado no flanco. Mas eu acho que no glúteo é melhor e tem menos extrusão. Essa é a nossa experiência. Outra coisa, homem é mais covarde. Eu falo isso assumindo. Pra gente ter que tirar depois 15, 20 implantes, que o que seria necessário do implante inabsorvível para atingir um patamar mediano de testosterona, na hora de retirar esses 15, 20 implantes, numa mulher vai tudo bem, mas num homem ele não volta nunca mais. Vai deixar lá. Entendeu? Então, você tem todas essas vantagens de você ter pico, de você conseguir atingir um patamar muito mais elevado. Isso ocorre de maneira muito mais rápida, porque a gente dosa com 15 dias a testosterona de um camarada que colocou um implante absorvível, ela já está normal. Pode não estar no pico máximo dela, mas já está normal, ele já está feliz da vida. Você coloca, mesmo numa mulher que você precisa de dose menor e que funciona muito bem o de Silastic, leva uma média de 4 semanas, porque demora mais para alcançar o pico. Então você tem todas essas diferenças que vão fazer com que a gente, no homem, escolha sempre um implante absorvível. Legal. Até porque as pessoas acabam pensando, tá, mas por que é limitado os 40 miligramas no implante Silastic? E por que no implante absorvível vocês conseguem chegar até 200 miligramas em um implante? A estrutura dele é o que permite. Às vezes as pessoas não têm consciência que a miligramagem ela é o peso de pó, a quantidade de pó. É o que cabe no tubo, né? Ou seja, o tubo do Silástico, ele é bem fininho e tem um tamanho limitado. Então, é a quantidade que cabe lá dentro. Não dá para enfiar 200 Não, você tem que botar um tubo do tamanho de uma caneta. Lá. Então, não tem como aumentar essa quantidade de testosterona dentro do tubo. E para vocês terem uma ideia, em implante absorvível, que ele é absorvido em um máximo e uma média, na verdade, de 6 meses, a gente chega a colocar 600, 700 miligramas de testosterona de implante absorvível. Para colocar no Silástico, teria que ser basicamente o dobro disso, já que ele dura 1 ano. Então, ou seja, teria que colocar uma média de 400 miligramas
de testosterona, 400 miligramas não, 1.400 miligramas de testosterona no cilástico. 1.400 dividido por 40 em cada um, imagina quantos tubinhos vão lá dentro para poder durar um ano. É muita coisa. Então não dá. Em relação ao absorvível, completando o que o doutor falou, muitos médicos vêm me perguntando, depois que começa a colocar os primeiros implantes, recebem o paciente novamente, refaz o exame e fala, Gabriel, o que aconteceu? Que o hormônio dele está mais baixo do que quando eu implantei. O que houve? E aí a gente tem vários estudos que mostram que não se calcula o quanto de testosterona você vai colocar a partir do quanto de testosterona que ele tem. Porque vai fazer essa supressão de eixo que o doutor acabou de falar. E aí o que vai acontecer? Se você colocou, eu vou colocar só um pouquinho, que é só para completar. Esse pouquinho vai zerar o dele e vai ficar com mais baixo do que ele estava antes. E aí eu sempre dou um exemplo para facilitar uma comparação. Digamos, eu tô com uma testosterona total aí de 500. Dr. Jorge tá com uma testo de 300. Aí vai o médico que atende eu e Dr. Jorge para decidir quantos implantes de testosterona ele vai colocar no Dr. Jorge e vai colocar em mim. Aí ele vai pensar, Dr. Jorge está com 300, então eu vou colocar um pouquinho mais do que no Gabriel que tá com 500. Vou colocar só um pouquinho para completar aí o Gabriel e chegar aos 800. O que vai acontecer? Daqui a um tempo, eu tô com uma testosterona menor que Dr. Jorge, porque ele colocou mais em Dr. Jorge do que colocou em mim. Então, não se calcula, certo, Dr. Jorge? Não se calcula a testosterona a Corretíssimo. partir do que ela já tem. Com a experiência, o que a prática nos mostra? Uma coisa que a gente leva em consideração é a massa corpórea da pessoa. Exato. Porque isso vai ser o conteúdo dessa diluição. Exato. Então, assim, qual é o cálculo que eu faço em média? Eu faço um cálculo em média de 10 a 15 miligramas por quilo de peso. Então, isso vai dar, por exemplo, um homem de 70 quilos, ele vai colocar entre 700 e isso uma vez e meia, a depender de outras características. Por exemplo, é um cara que está querendo muito ganhar massa magra, é um cara que tem muita atividade física, é um cara que está mais jovem, é um cara que precisa de manter esse patamar alto por mais tempo. Ou então, é um senhorzinho que o que eu quero é deixar ele do ponto de vista fisiológico ótimo, me preocupando em não ter nenhuma interferência em aumento de próstata, em conversão pela 5-alfa-redutase, nem pela aromatase para não formar estrona. Então, isso vai, com a experiência clínica que a gente tem, com a prática, no homem a gente faz essa média de mais ou menos 10 miligramas a 15 miligramas de testosterona por 15 quilo de peso. E quando a gente faz isso, é muito difícil você errar. Essa faixa é uma faixa muito segura, em que você vai colocar e você vai ter resultado e vai durar os 6 meses, porque muitas vezes a gente diz, não durou 6 meses. Na maioria das vezes, se você tem um implante de qualidade, quando ele não durou 6 meses, é porque você botou uma dose menor do que aquele cara precisava. Até perguntaram ali, qual é o parâmetro então? O Dr. Jorge explicou um dos parâmetros. Gosto também muito do teste terapêutico. Antes de colocar o implante. Porque até uma coisa que eu costumo falar muito nos cursos é não usar o implante como a primeira via de administração de escolha. Sempre ter uma outra via de administração para entender como esse metabolismo da pessoa vai funcionar em relação àquele hormônio. Por quê? Novamente comparando duas situações. Eu não tenho uma tendência, por exemplo, a aromatizar. A minha testosterona, ela dificilmente converte em estrogênio. Tanto é que meu estrogênio vive lá em 14, 15, não sobe de jeito nenhum. Agora meu DHT sempre acima de 800. Ou seja, não adianta colocar... Aí tem muita farmácia, por exemplo, que dá um protocolozinho pronto e fala assim, olha, a cada 3 implantes de testosterona, você coloca um implante de anastrozol. Não é para todo mundo que funciona. Para mim, não funciona. Porque se colocar anastrozol, eu não tenho estrogênio. E homem também não pode ficar sem estrogênio. Não é porque a gente não tem tanto estrogênio quanto a mulher que a gente não pode ficar sem estrogênio. Então, para mim, esse protocolo não vai funcionar. Então, a gente tem que fazer um teste terapêutico. Usar a testosterona em uma outra via para entender quais são os caminhos que esse hormônio vai fazer, para saber depois o que eu coloco de implante.
Porque se você coloca um implante de anastrozol em mim, depois não tem o que fazer. Eu vou ter que esperar 6 meses, que não tem como tirar esse implante de anastrozol. Então, o teste terapêutico dá para fazer através de gel transdérmico, o adesivo. Eu não gosto muito, mas tem a possibilidade de fazer o filme sublingual. Eu não gosto muito porque as pessoas acabam engolindo, né? Antes do tempo, e aí tem passagem Esse é o motivo que eu hepática. não gosto. Então aí não tem a correta absorção, pode ter uma intoxicação hepática. Então, enfim. E aí depois tem um cálculo que a gente pode fazer. Eu gosto bastante também desse cálculo. A partir da dose que você usou no gel, a dose diária, para você usar no implante. Aí você também consegue entender se a dose que você começou foi muito baixinha, ou se androgenizou, se foi muito alta, fez hiperplasia prostática, se aromatizou, virou DHT demais. Então é aí que você consegue entender os caminhos do paciente para depois usar a dose correta no implante, certo? Sim, a gente pode fazer isso também fazendo uma análise completa na primeira consulta. O que Sim. acontece? Eu faço bioimpedância em todos os meus pacientes. Então, se você tem um paciente que tem um percentual de gordura dentro do normal, exceto em situações especiais, se ele for um cara inflamado, mas isso nos exames você vai ver todos os marcadores inflamatórios, que faz parte da minha conduta ver o inflamograma dos meus pacientes, essa pessoa não vai aromatizar. Normalmente quem aromatiza é quem tem maior panículo adiposo. Por exemplo, o homem que tem maior circunferência abdominal, que normalmente é o caso de quem tem deficiência de testosterona, porque, falando dos sinais, o sinal mais precoce da deficiência de testosterona é aumento da circunferência abdominal, e esse homem tem maior possibilidade de aromatizar. Por esse motivo, a gente faz toda uma avaliação do DHT prévio, a gente faz a dosagem do estrogênio dele prévio. Então, se é um homem que tem baixa de testosterona, mas já tem um estrogênio no limite, você sabe que ele aromatiza. Se é um homem que tem a testosterona um pouquinho mais para baixo, mas tem um DHT lá em cima, você sabe que a 5-alfa-redutase dele age muito. Então, você tem sinais indiretos que lhe permite, com o tempo, fazer com que você já consiga antever essas coisas e já na formulação dessa pessoa, você usar ativos que vão levar a sua testosterona para o caminho que você quer. Tipo assim, muitas vezes eu uso até a testosterona de primeira, mas as outras coisas não. Por exemplo, deixa o anastrozol para a gente usar oral. Deixa um bloqueador de aromatase para a gente usar em gel. Mas faço o implante de testosterona. Porque quando a gente analisa essas características individuais de cada um, a gente vai analisar todos os exames laboratoriais dessa pessoa, a gente vai ver as queixas. Normalmente a gente consegue antever essa possibilidade de desvio dessa testosterona que a gente vai utilizar. Exato. Agora estão perguntando ali, na mulher também é possível fazer esse teste? Também é possível. E uma das coisas que às vezes eu ouço o próprio paciente, muitas vezes ele não tem a paciência de fazer um teste terapêutico porque ele quer ir direto para o implante. Sim. Tá ansioso pelo implante, quer colocar logo, então já é um pouco mais fácil entender através dos exames, como o doutor falou, que já é possível prever, né, como são esses caminhos. O que é aromatizar? A pergunta ali, aromatizar é a conversão de testosterona em estrogênio através da enzima aromatase. Então, a enzima aromatase, que geralmente ela se deposita em tecido adiposo, ela vai converter essa testosterona que a gente tem em um outro hormônio que é o estrogênio. E aí, doutor, o que a gente ouve também não me coloque gel transdérmico porque não funciona. E aí, qual que é a experiência que o senhor tem em relação a isso? Veja só, eu faço muito teste terapêutico com gestrinona. Porque assim, testosterona em homem é difícil se você até exagerar um pouquinho que dê algum efeito colateral que ele não goste. Mas gestrinona e testosterona em mulher já é diferente. Um homem ficar mais androgênico, para ele não tem problema nenhum. Mas uma mulher ficar androgênica é problema. Então, eu gosto muito dessa técnica do teste terapêutico na gestrinona, principalmente nas mulheres que a gente vai tratar e já são acneicas, já tem a pele mais oleosa, já tem um cabelo mais rarefeito, já tem um histórico de queda. Então, eu gosto muito dessa técnica em mulheres porque a gente faz essa mesma conversão. Com relação a... Qual foi a pergunta que você fez? Desculpe que eu me perdi.
Era se na mulher é possível fazer também o teste terapêutico. Sim, então é perfeitamente possível fazer teste terapêutico na mulher e eu faço muito mais do que nos homens justamente por conta disso. É a mesma coisa de você usar estrogênio em mulher. Usar estrogênio em mulher, você não vai ter problema se você colocar um pouquinho mais, menos, no máximo um sangramento. E como Sim, testosterona no homem, não. Já testosterona e gestrinona em mulher, aí você tem que ir exatamente. com mais parcimônia, porque mesmo em pacientes que são magrinhas, que elas não vão aromatizar, até porque a gestrinona não aromatiza, a gestrinona não tem um anel para fazer a ação da aromatase, o que vai acontecer é que ela pode dar efeitos colaterais que se está no implante, é como você falou, o absorvível não tem o que fazer, ela vai ter que esperar. Então, se ela tiver uma queda de cabelo significativa, se ela tiver muita acne, se ela tiver um aumento excessivo de pelo no corpo, algo que possa fazer com que ela não queira continuar, se for no implante absorvível, ela não tem essa possibilidade de desistir. Então, aí eu acho que é mandatório que você faça, Sim. principalmente quando você está utilizando a gestrinona para alguém que não é para doença. Isso eu falo muito com meus Objetivo alunos no estético, né? curso, por objetivo estético. Primeiro que o objetivo estético não deve ser exclusivo, deve ser uma consequência, né? Sim. E ele só acontece quando você coloca a gestrinona num ambiente favorável. É igual aquela semente que você bota num solo fértil, ela vai adiante. Mas se você botar num solo árido, não adianta. Então, se você põe gestrinona em alguém que tem um estilo de vida adequado, em alguém que tem uma boa alimentação, que pratica atividade física, que está desinflamado, que não tem síndrome metabólica, isso vai ser maravilhoso. Mas se você colocar gestrinona como algumas pessoas acham como emagrecedor, vai ser uma catástrofe. Porque a gestrinona, em Aí quem tem síndrome metabólica, ela piora a vai baixa virar do uma EFU. SHBG, piora a síndrome metabólica, então você vai fazer essa pessoa engordar mais, reter mais, cair mais cabelo, e os sintomas são sempre mais catastróficos nessas pacientes. Com Então, é certeza. melhor que você sempre teste. A exceção, às vezes, é na paciente de doença. Por quê? Porque é uma paciente que sofrida de endometriose, que não melhora a dor dela com nada, se ela ficar livre da dor, que muitas vezes leva ela todo mês a uma emergência para tomar medicação, ela pode ficar careca que ela não está ligando, porque ela está livre da dor. Mas é diferente Exato. daquela paciente que queria bloquear a menstruação, mas no fundo, o que ela queria é melhorar a composição corpórea. Essa, se aparecer Aí meia aparece uma acne, espinha na testa, vai ela não, reclamar. ela vai ficar insatisfeita. Então, nesse tipo de paciente, principalmente, a gente precisa fazer o teste terapêutico com o gel. Com certeza. E aí, agora outra pergunta aqui. Se existe alguma forma de estimular a produção endógena de testosterona? As opções que deram aqui, HCG e clomifeno. Funciona? E aí, doutor, quais são as Funciona possibilidades assim, de estímulo? eu tenho fórmulas que normalmente eu não uso uma substância só. Eu uso clomifeno, eu não gosto muito do HCG, exceto nos pacientes de bloqueio de eixo, é completamente diferente, né? Você tem um paciente que usou anabolizante por muito tempo e tem LH e FSH abaixo de 2 zerado, bloqueio de eixo, mas fora, se não tem bloqueio de eixo, LH e FSH normal, e é um paciente que tem a testosterona baixa, você tem fórmulas que melhoram. Eu uso fórmulas que eu associo anastrozol, com vitamina D, com clomifeno, com sal palmeto, com pingeu africano. A gente faz toda uma formulação que melhora muito os níveis de testosterona, muitas vezes sem necessitar de uma reposição. Mas assim, o clomifeno é algo que eu uso com parcimônia. Por quê? Porque clomifeno em homem, ele dá muita queda de libido, porque ele pode Sim, baixar demais o estradiol. E às vezes você tem um cara que está com 1.500 de testosterona e está sem libido, que parece um contrassenso, mas não é, porque quando você vai ver, o estrogênio dele é abaixo de 10, é indetectável pelo laboratório. E o exato. que acontece? O estrogênio é necessário para aumentar o nível de receptor de testosterona. Muita gente não sabe disso, mas uma das funções que faz você perder a libido com a testosterona alta demais é porque você bloqueou o estrogênio e isso reduz o número de receptor. E não adianta você ter muito hormônio e pouco receptor, e tem que existir equilíbrio. A eficácia do tratamento hormonal depende de bons níveis hormonais com receptores perfeitos. Se você tem um receptor enferrujado, não adianta você ter muito hormônio, porque ele não vai se conectar e não vai fazer uma ação eficaz. Vai funcionar como se ele tivesse deprivação hormonal, mesmo com níveis altos desse hormônio. Por isso que o importante é o bom senso, é o equilíbrio, é você colocar ele no nível superior da normalidade, mas mantendo um bom nível de estrogênio no homem. Porque se não houver estrogênio, não vai haver conexão da testosterona no receptor.
Tá vendo? Tá justificado, gente, por que que ele faz parte desse time. Tá justificado por que que ele vai dar aula para esse povo que precisa aprender que mesmo. Porque o que acontece de muita gente que eu converso. Eu convido, vamos convidar a participar do curso? Não, já sei tudo sobre implante, já sei tudo sobre hormônio. Aí não sabe metade do que foi falado. Então a gente precisa cada vez mais falar e falar e falar sobre os benefícios, mas também os caminhos, né? Não é só colocar testosterona. Não é só porque o homem tem mais testosterona que ele pode bloquear o estrogênio. Enfim, outras formas também de a gente identificar se há real necessidade de repor testosterona é primeiro identificar o motivo pelo qual ela está baixa. É um excesso de ferro, por exemplo? É um bloqueio de receptor? Porque a gente sabe também que constantemente a gente está sendo aí exposto a disruptor endócrino e isso bloqueia receptores hormonais e aí não adianta você ter o hormônio, porque uma das queixas também tem a quantidade de hormônio suficiente lá em nível sérico, você está visualizando, tem testosterona total, tem testosterona livre, mas o cara está com todos os sintomas de baixos níveis hormonais. E o que vai acontecer? Se ele está intoxicado por metais pesados, por exemplo, essa testosterona não consegue se ligar no receptor. Para o hormônio agir, ela tem que entrar dentro da célula. E se ela não consegue entrar na célula, nada acontece. E aí o que a gente precisa é fazer uma quelação desses metais pesados. Apesar da palavra detox, ela está muito banalizada, né? Que hoje tem detox de tudo, mas realmente esse detox também, ele é sim necessário, pelo menos de uma forma preventiva aí, durante um certo tempo, para a gente liberar esses receptores. E aí, e as formas das quais a gente pode se intoxicar por esses metais pesados é de toda forma. O ar que a gente respira, cheio de poluição, desodorante que a gente usa, cheio de É o metal peixe pesado. contaminado que você come. Aí acha que está comendo peixe e está conseguindo, por conta de ômega 3, ômega 6, e no fim é um peixe de cativeiro que nem tem ômega 3 e ainda está cheio de xenestrógeno, a água que a gente bebe com xenestrógeno, então não tem muito como fugir. Por isso a necessidade de Gabriel, você sabe o fazer. que os caras dão para salmão de cativeiro crescer mais rápido? O Você quê? não tem noção. Jornal. Ele come jornal. Gente do céu. Tá vendo, gente? Aí você pensa que você está Às vezes comendo a um gente não peixe que é sabe uma se é coisa bom saber. maravilhosa. Você está completamente intoxicado comendo um peixe que ele come jornal, porque o jornal abre o apetite. A Olha só. celulose abre o apetite do peixe, faz ele comer mais rápido e aí ele cresce, chega no tamanho em que ele pode ser vendido mais rápido. Ele ganha Olha peso mais só. rápido. Vivendo e aprendendo. Gente do céu. Esse realmente não sabia. Quanto mais a gente aprende, mais medo a gente tem do que a gente consome. E, doutor, eu queria te perguntar se você também acaba, em alguns casos, usando a gestrinona em homens. Sim. Eu vou só voltar um pouquinho, o que você falou é muito importante. Eu normalmente não faço teste terapêutico em homem, como eu estava ali Uhum. falando, mas eu nunca dou testosterona sem antes testar o testículo dele. Eu acho que Ah, isso é o mais importante. A primeira verdade. coisa que a gente tem que fazer é afastar todas as possibilidades que possa estar diminuindo. As vitaminas estão normais, deficiência de vitamina D pode diminuir a produção de testosterona. Tem Uhum. intoxicação de metal pesado, é um paciente que tem sintomas de fadiga adrenal, o cortisol muito alto bloqueia o receptor de testosterona e pode diminuir Exato. a fabricação. É um bloqueio duplo pelo cortisol. Primeiro, porque eles têm o mesmo precursor. Então, se você Exato. tem material para fazer 2 tipos de bolo, mas você está usando todo em um bolo, falta para o outro. Então, se você está fazendo muito cortisol, você faz menos testosterona. E o cortisol alto, ele ainda bloqueia o receptor de testosterona, porque eles agem em receptores similares. É um glicocorticoide, né? Então, ele age num receptor muito similar ao da testosterona, podendo se conectar também no receptor de testosterona e fazer um bloqueio quando ele está em excesso. Então, você tem que ver a idade, você tem que afastar a principal causa de deficiência de testosterona, principalmente em homens jovens, que é varicocele. Então, é imprescindível. Eu vou avaliar um homem, ele tem como indicação tentar melhorar a testosterona, ele tem que fazer um duplex do testículo e ver se ele não tem varicocele. Muitas vezes o cara Exato. nunca fez esse exame. É um exame onde é avaliado essa veia do testículo e isso
A varicocele, além de diminuir a fertilidade, porque ela vai gerar oligospermia, ela vai diminuir os níveis de testosterona dessa pessoa. Vê se ele não está tomando nenhuma medicação que bloqueie. Eu estava falando um pouquinho sobre isso com o pessoal. Uma vez eu tinha investigado o cara todo sem entender por que aquela testosterona não tinha justificativa. Aí até que na segunda consulta, que ele... doutor, esqueci de me dizer uma coisa. Eu estou usando um shampoozinho para não cair o cabelo, mas meu médico me disse que não tem nada. Aí tinha minoxidil. Ele parou de usar o shampoo, voltou à normalidade. Então, assim, a gente tem que esgotar todas as possibilidades antes de introduzir a testosterona, de ver se a gente não consegue fazer ele normalizar a dele. Aí, a partir daí, sim. A partir daí, a gente vai partir para a reposição quando a gente identifica que realmente o testículo não está produzindo, ou então quando é algo que o tratamento para correção vai ser duradouro e ele não pode ficar por muito tempo sem um nível adequado de testosterona. Porque a deficiência de testosterona, ela prejudica o sono, ela prejudica o humor, ela prejudica a atitude. Por exemplo, é normal no homem ele ser mais decidido. Uma característica do cara com deficiência de testosterona é ele se tornar procrastinador. É aquele cara que adia tudo, que empurra tudo com a barriga, que tudo fica para amanhã, que tudo fica para depois. Isso é um sinal indireto de deficiência de testosterona. Reflexo também, né? Sim, ele perde o reflexo, ele fica mais ansioso, mais deprimido. A testosterona é um hormônio antidepressivo. Então, são várias as nuances em que estão envolvidas a testosterona. São mais de 200 reações metabólicas no nosso corpo e as pessoas acham que só tem uma coisa, é melhorar a libido e a função erétil. Isso daí é a última coisa, porque para o cara ter disfunção erétil e queda de libido, você tem que ter despencado a testosterona para um nível muito baixo. Antes disso, muita coisa já aconteceu. E eu, inclusive, eu acho que eu comentei isso esses tempos atrás no Instagram mesmo, porque o homem, ele demora muito a procurar, né, esse acompanhamento médico para fazer reposição hormonal. Por quê? No caso da mulher, a gente tem um marcador. A menopausa, quando interrompe do fluxo menstrual, a mulher sabe, bom, entrei na menopausa. Agora, o homem não tem esse marcador e ele vai procrastinando também essa procura por um acompanhamento. E aí ele já está vendo que ele está ficando mais lento em relação à função cognitiva, tá perdendo aí o reflexo. E aí quando começa... força, perder massa muscular, ganhar gordura abdominal. E aí quando ele começa realmente a perder libido, ter disfunção erétil, aí, opa, agora é a hora de procurar realmente uma reposição hormonal, procurar entender o que está acontecendo comigo. Mas aí já pode ter... Tá tarde para procurar, já poderia ter os benefícios da reposição hormonal muito antes. Então, o problema, acho que, do homem é realmente essa demora que ele leva para buscar a reposição hormonal. Em relação a reflexo também, a gente vê muito esse incômodo do homem mais velho no trânsito, porque isso é nítido do homem, por exemplo. Porque quando ele é jovem, ele quer ir ultrapassando todo mundo, quer ir rápido, quer ir podando todo mundo no trânsito. Agora o homem mais velho lá, lentinho, devagarzinho, deixa todo mundo passar, tá lá fazendo aquela fila, nítido que tá perdendo já os reflexos, não consegue fazer todo esse driblar, né? Todas essas situações. Sim, mas você perguntou da gestrinona, deixa eu responder sobre isso. O porquê dela, assim, né? Eu gosto da gestrinona em homens, mas a primeira coisa que a gente tem que entender, o homem diferente da mulher, nunca você deve usar gestrinona pura. Gestrinona pura em homem vai derrubar o nível de testosterona dele e vai diminuir a libido. A testosterona associada à gestrinona já é completamente diferente. A gestrinona é um bloqueador natural da aromatase. Então, ela já vai impedir a aromatização da testosterona que você está repondo. A gestrinona, a gente tem o Dr. Gabriel Ata, que é um urologista que a gente confia muito, que trabalhamos juntos muitos anos e que não publicou, mas tem experiência também em mostrar redução significativa de tamanho da próstata com a gestrinona. A gestrinona age na próstata do mesmo jeito que age no útero com mioma. Ela reduz o volume da próstata, ela melhora a micção daquela pessoa que já tem uma hiperplasia leve e pode ser uma boa alternativa para isso. A gestrinona vai aumentar o DHT, o que no homem é ótimo, porque a dihidrotestosterona é uma testosterona que a gente tem em menor quantidade, mas é muito mais potente
do Sim. que a testosterona. É por isso que você usa a gestrinona e tem muito mais hipertrofia, tem muito mais anabolização do que se você usar uma testosterona bioidêntica. Por quê? Porque ela tem uma potência cerca de 10 a 15 vezes maior do que a testosterona convencional. Então, se é uma pessoa que já está com sarcopenia, é um homem que você está fazendo reposição e ele tem sarcopenia, você associar a gestrinona, você vai ter uma melhora significativa, você vai bloquear a perda de massa óssea. A gestrinona também ajuda muito nessa parte. Então, no homem, a associação da gestrinona com a testosterona pode ser realmente muito benéfica, só que você vai usar uma dose bem pequena, muito diferente, normalmente 1/3 da dose do que você usaria numa mulher. Uma dose bem menor, mas sempre associada com a testosterona. Isso uma coisa que eu falo sempre, porque assim, muita gente acha que a gestrinona e a oxandrolona são muito parecidas. E a oxandrolona você pode até usar sozinho no homem, mas por um ciclo curto, porque se usar por muito tempo também vai causar queda de libido. Mas a gestrinona eu não uso nunca. Principalmente se for implante, porque não vai ser um ciclo curto, ela vai durar 6 meses, Com pelo certeza. menos. Né? Então, é uma excelente opção para a gente usar no homem, mas sempre como um coadjuvante da reposição de testosterona. É porque a gente já tem um nível mais baixo de estrogênio. Ela é um hormônio antiestrogênico. E aí vai colocar no homem, se colocar a mesma dosagem que usa na mulher, aí o homem tá ferrado, né? Porque aí vai zerar realmente os níveis Zero a de libido. estrogênio. E a gente tem que entender também o porquê, então. Por que usaria gestrinona com testosterona? A gente tem que entender que a testosterona, ela tem duas possibilidades, né? A capacidade dela de ser androgênica e a capacidade de ser anabólica. E os hormônios sintéticos, eles são muito mais anabólicos do que os hormônios bioidênticos. Androgênicos. E aí, o bioidêntico, ele é androgênico, ou seja, o androgênico, ele vai servir para a nossa função mesmo de desde a libido, espermatogênese, enfim, e a função anabólica é o ganho de massa muscular. Então, realmente, quando trata-se de sarcopenia, por exemplo, interessantíssimo usar um hormônio sintético. Aí, é essa controvérsia que existe muito porque fala-se tanto no hormônio bioidêntico, porque só pode usar o hormônio bioidêntico porque o hormônio sintético ele é ruim. Não é assim. O hormônio bioidêntico ele tem suas indicações, o hormônio sintético tem as suas também. Não adianta querer Eu fazer um resumo isso de anabolismo uma com... forma muito pragmática. Eu penso assim, olha, para reposição hormonal, Isso, é o bioidêntico e acabou. Mas isso, o sintético, ele tem indicações médicas. Ele não é uma exatamente. reposição hormonal. Até porque pelo nome repor é dar de Reposição, volta aquilo que você parou de produzir. Ninguém produz exato, gestrinona, ninguém produz oxandrolona. Mas exatamente. por que você usa a gestrinona? Para tratar várias patologias. Na menopausa, por que você usa? Para atrofiar o endométrio, para ela não sangrar com reposição, para proteger a mama, para melhorar a massa magra, para melhorar a massa óssea. No homem é a mesma coisa, melhora a massa magra, vai subir a testosterona livre, porque qual é a ação na androgenicidade que a gestrinona pode ter? Ela é um bloqueador significativo do SHBG, que é a proteína carreadora do hormônio sexual, que quando está ligada a ele, ele está inativo. Então você tem a sua testosterona total. Eu brinco com o paciente que ele entende rápido. A testosterona total é o seu dinheiro na aplicação. Sua testosterona livre é o que está na conta corrente. O SHBG é o gerente. Entendeu? Se você tem um gerente muito duro, o que fica na sua conta é nada, porque ele quer tirar tudo para botar na aplicação, para fazer isso, aquilo, vender seguro, a zorra toda. Então você não sobra nada na sua conta corrente. Sua testosterona livre fica lá embaixo com o SHBG alto. Se você tem um gerente gente boa que é seu amigo, ele deixa você desaplicar o que está na sua aplicação para botar na conta corrente, que é o SHBG baixo, você vai ter mais testosterona livre, que é a que a gente usa no dia a dia, que normalmente numa pessoa normal é 2% da nossa testosterona total. Exatamente. E aí uma coisa que que me questionaram esses tempos também, primeiro que gestrinona ela não vira testosterona. É o metabólito da Não gestrinona é aromatiza. de hidrotestosterona e ela é possível diminuir os níveis de SHBG e com isso acaba aumentando testosterona livre. Mas virar testosterona não é testosterona, é o metabólito da gestrinona. E outra coisa, para a gente ter testosterona livre é preciso ter testosterona total, porque a testosterona livre nada mais é do que essa porcentagem da testosterona total. O que aconteceu esses tempos? Uma mulher tratando de endometriose colocou gestrinona e a testosterona dela estava em 33.
a testosterona total. Estava com testosterona livre de 0,14. E aí, passou 3 meses, ela refez o exame dela. O que aconteceu? A testosterona total dela baixou. Por quê? Suprimiu o eixo. E aí, a testosterona dela caiu para 14, mas a testosterona livre permaneceu em 0,14. O que aconteceu aí? Que eu tive que explicar. Até a doutora perguntou, mas a gestrina não ia aumentar a testosterona livre? A relação aumentou. Por quê? A testosterona livre se manteve nos mesmos níveis, mesmo a Mesmo baixando testosterona o total. total. Exatamente, mesmo reduzindo a testosterona total pela metade. Ou seja, querendo ou não, aumentou. Só não aumentou ali no número que você está vendo. Mas o que aumentou foi a porcentagem dela em relação à testosterona total. Então, nem sempre você vai ver isso lá no exame de sangue. A testosterona livre de 0,14 dobrou para 0,30. Não, o que você tem que ver é que aumentou a relação A em relação, o que da ela é de testosterona total. percentual da testosterona total. Agora, quer aumentar a testosterona total? Vai ter que usar a testosterona mesmo. A gente vê isso classicamente na mulher, sabe como? A mulher que é usuária há muito tempo de gestrinona. Só que assim, aí ela vai atravessando uma determinada faixa da vida. Ela usou o primeiro implante enquanto ela tinha menos de 35 anos e tinha uma testosterona total lá em cima. Botou só gestrinona e ficou ótima, a libido lá em cima, disposição, coisas que dependem da testosterona, porque a livre aumentou, ganhou massa magra e com o passar do tempo ela disse, esse implante não está funcionando mais. Não tá funcionando. Eu usava e funcionava tudo, mas agora eu tô usando mais minha libido, eu continuo cansada. Porque o que que acontece? Com o passar do tempo, a testosterona dela total foi caindo. E ela manteve a mesma gestrinona, só que não colocou um pouquinho de testosterona. É o que eu digo para os meus alunos. Mulheres abaixo de 40 anos, na maioria das vezes que tem uma total boa, só a gestrinona vai resolver. Mas se você tá pegando mulheres acima de 40 anos, que já tem uma queda da testosterona total, se você não der uma pitadinha de testosterona, ela pode até melhorar do ponto de vista da anabolização. Porque isso Uhum. a gestrinona não vai perder. Mas na libido, na disposição, naquilo que a gente precisa da testosterona, ela vai sentir deficiência. É justamente essa diferença que a paciente, esse implante desse ano está entupido. Não funciona, não. Tem alguma coisa errada nele. Que nada, eu acho. Será que botaram aquela dose que falaram mesmo? Eu acho que não, acho que botaram. Acho que a médica, a enfermeira botou um implante a menos, esqueceu. Porque na Vejo realidade muito isso é acontecer. você que mudou. Entendeu? É o seu nível de testosterona que, com o passar do tempo, ele vai caindo. E se você usar Exatamente. só a gestrinona, você vai manter a anabolização, mas a parte que precisa da testosterona vai cair. É isso mesmo. Olha só, enfim, tá tendo bastante pergunta aqui, eu não tô conseguindo acompanhar, eu tô adorando que a Dicas de Menopausa tá ajudando a responder várias perguntas ali. Mas eu recebi uma pergunta bem interessante aqui, de um rapaz. Tem um testículo só, a produção de testosterona é menor? A metade. E aí, o que a gente vê muito, tem um caso na família, inclusive, de varicocele, que precisou ser retirado um testículo, porque houve uma situação lá, depois da cirurgia da varicocele, e perdeu um testículo e Deve hoje ter feito está com. necrose, isquemia e aí Fez fez esse necrose, testículo. exatamente. E aí perdeu. Só que aí o grande problema é a morfologia dos espermatozoides dele. Ele não consegue, né, chegar, fazer o caminho até o óvulo. E aí agora realmente tem um grande problema em relação à fertilidade. Mas varicocele, então, também é algo a ser investigado, porque isso geralmente esses casos são difíceis de identificar, e aí quando identifica-se já está bem avançado, né? É verdade, porque o que que acontece? Ele normalmente vem assintomático e o que vai apresentar é um sintoma inespecífico de deficiência de Isso. testosterona. Muitas vezes você não tem nenhum sintoma no testículo. O que é que vai acontecer? É na investigação da queda da testosterona que você chega ao diagnóstico. Ou então é um casal que está tentando engravidar e não está É, conseguindo, e aí na investigação da parte masculina você vai fazer um espermograma e ver que tem uma diminuição na qualidade, ou na quantidade, ou na motilidade desse espermatozoide, e vai se fazer o exame e vai constatar que esse rapaz tem varicocele. Então, muitas vezes, o diagnóstico é retrospectivo. isso.
E existe alguma coisa para esse homem que está querendo ter filhos? Qual é o caminho que ele deve seguir a partir do momento em que identificou essa diminuição na produção de testosterona? Ou essa pessoa que tem apenas um testículo precisa necessariamente fazer a reposição hormonal? Ou ele consegue ter filhos com um testículo Muitas só? vezes com o testículo, inicialmente ele vai conseguir manter os níveis normais de testosterona. Do mesmo jeito que uma mulher consegue manter os níveis normais. Mas o que acontece é que a maioria das vezes ela vai cair mais precoce, ou seja, ele vai ter Entendi. deficiência de testosterona mais cedo do que o que ele teria se tivesse os dois testículos funcionando. Então, para a questão da fertilidade, aí vai variar bastante. Muitas vezes você tem um prejuízo que não é significativo e não muda nada. Muitas vezes você tem uma oligospermia que vai levar para que ele consiga ter filho que faça ou uma inseminação ou uma fertilização in vitro. Aí vai depender do grau do que a gente encontre, que na inseminação que se faz, você vai ter uma coleta dos espermatozoides através da masturbação e vai ter um preparo desse sêmen, onde no laboratório o biólogo vai separar os melhores, de melhor qualidade, e aí, se ele tem motilidade ainda, só é a diminuição da quantidade, ele pode ser num preparo injetado por uma seringa no útero da esposa no período fértil dela. Isso é tudo acompanhado através de exames de laboratório, de ultrassom para ver o tamanho do folículo, para no momento ideal ser injetado. Se ele, além de diminuição da quantidade, você tem diminuição também da qualidade da motilidade, não adianta você injetar no útero que ele não vai correr até a trompa. Então, aí, nesse caso, vai ser necessária uma fertilização in vitro, porque a fecundação ocorre no laboratório. Esse espermatozoide vai ser injetado dentro de um óvulo, vai formar um embriãozinho e já vai colocar o embrião pronto dentro do útero da mulher. Gente, muito interessante, hein? Olha só. Outra pergunta aqui. O que é resistência à insulina quando se tem síndrome do ovário policístico? Acho que a síndrome do ovário policístico é um dos maiores temas, né, que se aborda hoje na ginecologia. Enfim, na família, eu acho que não tem quem não conheça uma pessoa assim que de visualizar, às vezes a gente consegue identificar que aquela pessoa ela tem algum sintoma, porque geralmente tem mais pelo do que a mulher, no caso, né, tem mais pelo do que a gente costuma ver em região facial. Os pelos da perna, inclusive, são mais grossos. E aí todos os problemas de resistência insulínica. E aí eu queria então que o doutor explicasse para ele o que seria essa resistência insulínica da mulher com síndrome de ovário policístico. A resistência insulínica, ela é a mesma para qualquer pessoa, seja a mulher do ovário policístico, seja para o pré-diabético, seja para o obeso. Na realidade, é a perda da capacidade do receptor de insulina de exercer a sua função, que é pôr a glicose para dentro da célula. Então, quando você tem uma redução dessa sensibilidade, e isso ocorre por quê? Por conta de uma translocação de 2 aminoácidos, de serina e tirosina. O principal receptor de insulina que capta a glicose é o GLUT4. Quando esse GLUT4 tem uma transformação desses aminoácidos, uma troca desses aminoácidos, ele passa, ao invés de botar a glicose para dentro da célula, a reformatar as organelas intracelulares. O que isso acontece? Isso faz com que você fique com mais glicose no sangue. Só que a gente não pode ficar com nível de glicose alto no sangue, por quê? Porque a gente tem alguns órgãos que captam glicose mesmo sem insulina, como, por exemplo, o cérebro, a retina, e isso pode causar lesões, como ocorre nos diabéticos. Então, você produz mais insulina, porque não é um problema no pâncreas, na produção, e esse excesso de insulina, que ocorre normalmente em quem tem resistência, não vai ser suficiente para botar a glicose e normalizar, porque o receptor não está funcionando. Qual é o caminho? Essa glicose vira gordura. E essa gordura se acumula principalmente na região lateral. É por isso que a mulher de ovário policístico, ela não tem aquela barriga para frente, ela tem mais a barriga para o lado, tem mais gordura no culote, mais gordura nessa região lateral. É um biotipo androgênico porque ela faz mais androgênio. Por quê? Quando você faz resistência insulínica, se você tiver resistência insulínica no receptor de insulina do hipotálamo, você vai fazer picos de LH antes do que deveria acontecer. Como é o LH? O hormônio que amadurece e rompe o folículo, isso vai levar a mais produção de testosterona e isso vai levar à formação de folículos que não se rompem no ovário. Então, a síndrome do ovário policístico cursa com resistência insulínica, com ovários
polimicrocísticos, em média 12 folículos, cursa com aumento de pelos, tudo isso que você falou, por quê? Porque ela tem aumento dos androgênios. É uma mulher que tem uma testosterona maior. Qual é o grande problema isso? Isso a vida toda foi tratado de maneira equivocada. Porque qual é o tratamento mais usado até hoje para ovário policístico? Anticoncepcional. E o que é que esse anticoncepcional faz? Piora a resistência insulínica. O que é que ele trata? Nada. Ele só faz regularizar o ciclo, porque essa elevação de LH faz com que a mulher tenha alterações no ciclo menstrual que vão desde espanhomenorreia, que é você ter menstruações a cada mês e meio, 2, até a menorreia. Ela passa por períodos sem ter menstruação. Aí quando você toma um anticoncepcional todo mês, você passa a sangrar todo mês, mas não é menstruação. Aquilo é sangramento de deprivação hormonal. E o que é que trata o ovário policístico? Isso é uma coisa que eu gosto de falar, que é uma aula que eu dou, que eu acho que é uma das mais importantes para o aluno ter consciência. O que trata o ovário policístico é dieta e atividade física, é mudança no estilo de vida. Porque qual é a origem? Hoje, vários estudos na literatura mostram do ovário policístico: disbiose, é inflamação no intestino, modificação do padrão da microbiota intestinal dessa mulher é que vai levar a uma hiperpermeabilidade intestinal. Essa hiperpermeabilidade intestinal é que vai levar à resistência insulínica por ativação do Toll-like receptor 4 no intestino, da via das caspases, e isso vai gerar essa translocação de aminoácido no receptor que gera a resistência insulínica. Então, paciente de ovário policístico tem que melhorar a dieta, reduzir glúten, lácteos, açúcar, carne vermelha, álcool, fazer atividade física, usar probiótico, melhorar a função intestinal, olhar essa tireoide, que normalmente está muito associado a paciente de ovário policístico ter hipofunção tiroidiana. Então, é uma correção endócrina que não requer de hipótese alguma a utilização do anticoncepcional. O anticoncepcional só vai piorar o quadro. Gente, tá vendo só? Porque é por isso, de verdade, é por isso que eu sou apaixonado por essas aulas. Porque muito mais do que falar de fisiologia, pra gente que é da área de farmácia, a parte bioquímica, o esclarecimento bioquímico da coisa é o que cativa de verdade. E é isso que eu mais me impressiono com as aulas do Dr. Jorge, porque ele não é simplesmente falar precisa fazer dieta, não é simplesmente falar precisa mudar os hábitos de vida, é falar, explicar o passo a passo e o porquê fazer isso, né? Porque se a gente falar da boca para fora, precisa realmente mudar a dieta, não vai fazer. Não vai falar de mudar a dieta, todo mundo me fala isso, mas quando se esclarece realmente o motivo pelo qual precisa, isso é totalmente transformador, né? Vamos lá, quais as outras perguntas que tem aqui? Qual o melhor no climatério, menstruar ou não? Eu estou usando DHA e progesterona. Acho que não adianta que a gente tentar falar um pouquinho de homem, que a maioria das suas seguidoras são mulheres, então vai sempre puxar para a saúde da mulher. Mas não tem problema, porque o Dr. Jorge também vai falar de endometriose na aula, né? Veja só, eu acho que o melhor é o que lhe fizer mais satisfeita. Se você quer menstruar, tem como fazer uma reposição que você menstrua. Se você não quer, tem como fazer para você não menstruar. O que eu vejo na minha prática clínica no consultório é que a maioria não quer menstruar, porque é o que eu ouço direto. Doutor, a única coisa boa da menopausa é não menstruar mais. Então, assim, você fazer ela voltar a menstruar é algo que a maioria não quer. Então, na maioria das vezes, a gente faz planejamentos para reposição hormonal com o pleito da paciente de querer permanecer sem menstruar. Você sabe que a minha avó, ela tem problemas de artrite, artrose, um monte de coisa, né? E o médico falou para ela, o médico dela falou que ela deveria ter feito já a reposição hormonal desde que entrou na menopausa. E ela falou, olha, eu entrei na menopausa, comecei a fazer reposição hormonal, já logo nos primeiros meses voltei a menstruar. Capaz, eu esperei tanto pela menopausa para parar de menstruar e eu não quero fazer reposição hormonal. Mas existe também uma forma de repor os hormônios na menopausa sem que a mulher precise menstruar, certo? Sim. Normalmente, quando você faz isso, é quando você ocasionou um desequilíbrio estrogênio e progesterona. Se você está repondo estrogênio e testosterona e não está dando progesterona para essa mulher, ela vai sangrar. Mas se você tiver um equilíbrio entre a dose que você dá
de estrogênio e progesterona é igual, por exemplo, você dá uma pílula combinada contínua, a paciente não menstrua. Então, esse vai ser o protocolo para uma paciente que não quer menstruar. Ou, no lugar de um progestínico natural convencional, a depender do caso, você pode usar uma gestrinona, que também vai atrofiar esse endométrio e não vai deixar ela sangrar. Existem muitas possibilidades que a gente vai analisar de acordo com a individualidade de cada paciente. Outra coisa que eu queria perguntar é se o senhor tem experiência com o implante de metformina. Sim. O que é que eu penso sobre o implante de metformina? Eu acho ótimo para tratar resistência insulínica e acho que ele não tem indicação para usar no diabético. Eu acho que essa é a Legal. diferença Ótimo, que o excelente, médico porque tem que ter. era isso O que eu queria ouvir do diabético, ele senhor. precisa de um manejo individual que é diferente. Não Isso, pense em implante de metformina para tratar diabético, mas ele é exatamente. uma excelente opção para você tratar um paciente de resistência insulínica. Por exemplo, uma paciente de SOP, um implante de progesterona natural com metformina é fantástico. Por quê? Porque normalmente a paciente de SOP é uma paciente que tem um ambiente hiperestrogênico. Então, você vai equilibrar ela com a progesterona natural, vai diminuir esse efeito do estrogênio e a progesterona também vai equilibrar a testosterona em excesso que ela tem, e a metformina vai corrigir a resistência insulínica. Então, seria uma excelente opção. É um paciente que você está fazendo um tratamento e é um obeso, ele não é diabético, mas tem resistência insulínica. Uma ótima opção. Agora, nunca pensar em parar uma medicação oral de um diabético para transportar isso para um implante de metformina. Isso não vai funcionar. Na verdade, era exatamente essa a resposta que eu estava esperando, porque eu ouço muito paciente procurando um implante de metformina e já faz uso de glifage, a própria metformina, ou então já usou até uma liraglutida, e aí quer usar o implante e parar de usar a medicação dele diariamente. Não vai funcionar, não é esse o objetivo. O objetivo é a prevenção da resistência insulínica. Muitos acabam usando a metformina, por exemplo, num homem onde vai usar vários implantes de testosterona e aí como forma de prevenção também para não aumentar a resistência insulínica acaba colocando um implantezinho de metformina. Ou então no caso da mulher mesmo, já vai usar gestrinona, vai precisar usar testosterona. Talvez há a possibilidade de aumentar a resistência insulínica, também é possível usar o implante de metformina, mas a substituição da metformina via oral para o implante não é esse o objetivo. Outra pergunta aqui é qual a diferença da endometrite para a endometriose? Endometrite é um processo inflamatório infeccioso do endométrio. Pode ser infeccioso ou não, por exemplo, depois de uma curetagem ficou inflamado. Ou pode ser algo asséptico. E uma endometrite, que é uma inflamação desse endométrio, pode ser inclusive causa de infertilidade. Endometriose não. Endometriose é uma doença de caráter autoimune, onde você tem tecido endometrial fora do útero. Você tem implantes de célula do endométrio na cavidade abdominal. Isso pode estar difundido em toda a pelve, no intestino, nas trompas, nos ovários, até no diafragma em alguns casos. Mas é o implante do tecido do endométrio fora do útero. Eu fiquei assim, até abismado quando eu vi no último curso, a doutora compartilhou com a gente uma paciente dela que ela menstruava todo mês pelo umbigo, inclusive. Então ela tinha a menstruação dela e também menstruava pelo umbigo por conta da endometriose que ela tinha na região. Eu achei assim, nossa, eu tinha vídeo. é, Isso é um dos casos, né? Tem endometriose em ombros, já tem casos de endometriose em miocárdio. Enfim, é possível em qualquer região. E aí, até nos perguntaram ali se existe correlação da endometriose com aliás, da SOP com o hipotireoidismo. Acho que por conta do doutor ter falado do intestino permeável, né, que tem todo sentido essa relação, principalmente na tireoidite de Hashimoto, né? E aí o doutor comentou também das SOPs, se o doutor puder falar um pouquinho Tem também. sim, tem uma relação. Assim, existe uma coexistência de quase 30% de hipotireoidismo Bom, ainda que seja subclínico, e a paciente de endometriose justamente por isso, que aumenta muito o risco de tireoidite de Hashimoto, porque essa paciente vai ter o leaky gut e pode fazer anticorpo contra essa tireoide e isso vai diminuir. Fora também que quem tem o intestino inflamado tem uma redução de uma enzima muito importante que se chama deiodinase,
que é a enzima que transforma o T4 em Uhum. T3. Porque a tireoide produz T4, mas o hormônio ativo é o T3. Então, se Sim, essa conversão não se fizer, você pode ter sintomas de hipotireoidismo, mesmo com a produção normal de T4. Simplesmente porque ele não está convertendo. exatamente. E aí vamos ver se tem mais pergunta. Eu acho que a gente está chegando já no finalzinho, viu? Então, tá acabando já, então só responder as perguntas aqui. Acho que tem só mais uma, que é progesterona e DHA se faz cair o cabelo. Uma mulher que está no climatério tem 49 anos. Progesterona não, mas o DHA pode, porque ele pode aumentar muito a testosterona, depender da dose que você está usando. Aí não vai ser o próprio DHA que vai fazer cair o cabelo, e sim os Os metabólicos metabólicos que eles dele. podem gerar. Porque ele tanto pode Exatamente. aumentar a testosterona, como essa testosterona pode virar dihidro, que é o mais potente para cair cabelo. Até porque essa enzima, ela tá mais presente, né, realmente na pele, couro cabeludo, então é onde faz essa queda de cabelo. Tanto que uma das indicações para quem faz uso exógeno de testosterona, se não quer ter esse efeito colateral, que é a conversão em DHT, é não passar em região peliculosa, né? Que se passar em região com pele, com pelo, a probabilidade de conversão da testosterona em DHT é muito maior do que se você não quer, se você não quiser, no caso, manter esses níveis em testosterona mesmo. Bom, e eu acho que eram essas as perguntas, então. Eu queria agradecer, doutor, pela participação. É sempre um grande aprendizado. Vivendo e aprendendo, quando a gente acha que sabe muito, a gente não sabe nada quando te ouve, porque tem muito conhecimento para compartilhar. E eu vou estar lá no curso, mas eu vou estar na primeira fileira para ouvir tudo que você tem para falar. Meus parabéns, doutor. Obrigado mesmo por fazer parte disso, por aceitar o convite. Grato por essa conversa aqui e eu espero que venham mais e mais cursos pela frente, porque eu acho que todo mundo deveria parar um pouquinho para ouvir o senhor. Ah, muito obrigado. Mas fique sabendo que esse pensamento eu também tenho. Cada dia que eu estudo, eu normalmente acordo 4h30, estudo a média de 1h30, 2 horas por dia, depois malho e começo a atender normalmente 9h30. Cada vez que eu abro e vejo tantos artigos de coisas que me interessam, eu vejo o quanto eu ainda não sei. Sempre tenho a É sensação que verdade. preciso ainda aprender muito. A gente fica, e cada vez que a gente estuda, fica tão eufórico. Tem dia que eu vou estudando e eu não quero parar para sair e tomar meu café ou almoçar, porque eu não quero perder aquela linha de raciocínio, da vontade de continuar. Esses dias, queria até comentar que eu vi a sua live com a Manu e ouvi você falando da gestrinona e a possibilidade de você estudar ela em relação na ação do desenvolvimento de câncer, até se ela pode ter uma ação anticancerígena, né? E você comentou da possibilidade lá dos fibroblastos. No dia seguinte, eu abri um artigo falando lá da capacidade da gestrinona de inibir as metaloproteinases do tipo 2 e 9. E eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, Jorge falou isso ontem. E eu falei, aí estava comparando lá, porque as metaloproteinases estão presentes, né, na endometriose, e os mesmos tipos, a 2 e 9, elas estão presentes no desenvolvimento do câncer, da neoplasia, no caso, tecidual. E é essa metaloproteinase que vai abrindo caminho para as células cancerígenas elas se multiplicarem e aumentarem. E aí, quando eu vi a gestrinona tem a capacidade de inibir a ação delas, eu fiquei, gente, é isso que o Dr. É Jorge uma estava analogia falando. muito fácil de se fazer, aí tem que ir atrás de estudo. Exatamente. Eu queria falar uma última coisa para brindar todas as mulheres que estão assistindo essa live, que teoricamente era masculina, que isso precisa de uma live inteira, mas existem alguns trabalhos, e um muito emblemático, sobre pellets de testosterona, que são os implantes absorvíveis, que eu estava fazendo uma revisão para construir a nossa aula, que a gente vai, porque eu nunca dou a mesma aula, eu não me permito isso, porque é impossível de uma aula para outra não ter artigo novo para ter alguma coisa É que eu possa verdade. É acrescentar. verdade. E eu acho que até no nosso curso eu vou colocar, mesmo sendo numa aula para homens, um estudo mostrando que o pellet de testosterona com e sem inibidor da aromatase reduziu o risco de câncer de mama. Isso eu não vou Olha só. desenvolver, eu só vou jogar essa bomba aqui. Existe um trabalho muito consistente mostrando justamente que o pellet de testosterona reduziu o risco de câncer de mama.
Nossa, eu quero, por favor, eu quero ler também, eu quero acompanhar esse estudo, eu quero ver essa aula na íntegra, de primeira fileira. Doutor, muito obrigado. Estão pedindo mais live aqui, com certeza vai ter mais. Se Deus quiser, em breve vai ter outros cursos e a gente volta a fazer live também. Uma boa noite para o senhor e a gente se vê em Obrigado. breve. Tchau, gente. Boa noite para Obrigado por você acompanhar. também. Uma boa noite a todos e até a Tchau, próxima. tchau. Até logo.